Comigo, por favor, no livro de Isaías, capítulo 55. Vá comigo lá, por gentileza. No livro do profeta Isaías, 55, no versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Vou ler mais uma vez, estou lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Agora toda a igreja repita após a minha leitura com bem som e alta voz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém? Você crê mesmo que de fato o Senhor vai falar conosco através desta palavra? Amém? Então, se você crê, por favor, por gentileza, esvazie suas mãos. Vamos dar para o Senhor Jesus Cristo a mais linda, a mais bela, a melhor e a maior salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Isso, aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e vai glorificando. Pai bendito, Deus amado, Pai querido. Senhor, teu povo está aqui, meu Deus, para ouvir a tua palavra. O teu povo não vier até aqui para ouvir um homem falar. Meu Deus, vem com teu Espírito Santo. Estamos lábios do pregador, estamos lábios do mensageiro. Fala com quem está aqui, meu Deus, aplaudindo e te glorificando. E quem também te acompanha através da internet à distância. Prepara cada ouvido para ouvir, cada coração para receber. E que a tua palavra vá e produza o resultado para a qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Oh, glórias. Amém. Glória a Deus. Toma o seu assento, por favor, por gentileza. Lembrando que nós lemos aqui no capítulo 55 do livro do profeta Isaías, no verso 8, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Né? Porque muitas das vezes nós pensamos em algo, queremos trilhar outros caminhos, mas o próprio profeta Isaías está dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos. Porque assim como o céu são mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está vendo o que isso está dizendo? Ainda que você pense em algo, ainda que você tenha algum projeto, mas o propósito de Deus, o pensamento de Deus para a sua vida é muito maior do que você possa imaginar. E porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não torna, mas rega a terra e faz brotar e descer semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então a palavra de Deus, ela nunca é em vão, ela não é vazia, amém? Quando a palavra de Deus é ministrada, ela produz o resultado para o qual ela foi enviada, porque com a alegria saireis e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Versículo 13 diz: em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Está vendo? Então o que Deus tem para mim e para você é muito
maior do que você possa imaginar. Os planos de Deus, o pensamento de Deus para a nossa vida é bem maior do que os nossos pensamentos. Ainda que nós estejamos projetos para o ano 2019, mas os projetos de Deus, o plano de Deus para mim e para a sua vida é bem maior do que você possa imaginar. Porque o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Aquilo que os seus olhos não viu, o seu ouvido não ouviu, aquilo que nem chegou ao seu coração, essas são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando nós temos projetos, temos planos e pensamos em algo, os planos de Deus, o pensamento do Senhor para mim e para a sua vida é muito maior do que os nossos. Amém? Os nossos pensamentos são limitados, mas o do Senhor não, vai muito mais além. Amém? Deus tem coisas grandes para nossas vidas. Deus tem coisas boas para você, meu amado e minha amada. Amém? Deus, Ele cumpre com a tua palavra, Ele tem zelo com a sua palavra para se cumprir. Amém? Porque Ele vai dizer assim, olha, vão se passar os céus e a terra, mas a minha palavra, ela vai se cumprir. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7, porque eu até sei que você conhece, mas eu quero que você vá comigo lá, porque a palavra mesmo diz, né? O que tem teu sonho, conta o sonho, mas o que tem a palavra, conte a minha palavra, o que tem a palha, com o trigo. Então eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Lucas capítulo 7, no versículo 1, vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. Você conhece muito bem essa história. Lucas capítulo 7, diz assim no verso 1, quem achou, diga amém. Amém. E depois de concluir todos esses discursos, perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, estava enfermo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse cura o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião, um amigo, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodeis, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Quer dizer, Senhor, não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Não precisa do Senhor vir até aqui. Não precisa disso, não quero incomodar o mestre. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz-lhe, porém, uma palavra e o meu criado sarará, o meu criado será curado. Porque também eu sou homem sujeito às autoridades, e eu tenho um soldado sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele também vem, e o meu servo faz isso, e ele faz isso. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo. Então você vê que através da fé da pessoa, Deus ele começa a agir. Deus ele age no sobrenatural, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que aprova, daquilo que se espera. Ou seja, a fé é a coisa que nós não vemos, mas nós cremos que vai acontecer. Ele falou, Senhor, não precisa do Senhor ir até a minha casa, basta uma palavra do Senhor aqui, e meu servo lá será curado. Amém? Você vê quando eu estou fazendo uma oração de madrugada, eu mando, ou seja, o áudio, ou seja, Senhor, aonde esta oração chegar, que essa pessoa venha ser curada, venha ser tocada pela Tua palavra, pelo poder da oração. Por quê?
Porque a fé ela move montanhas. A palavra do Senhor diz: se tu tiver uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda, já é suficiente para tu mandar o monte ergar-te até descer, ou seja, se jogar até o mar, ele vai acontecer. Porque temos que ter o quê? A fé. Amém? Então nós temos que fazer como esse homem, esse centurião. O Senhor não precisa do Senhor ir à minha casa, mas basta uma só palavra do Senhor aqui e meu servo lá ficará curado. Amém? Porque os planos de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Amém? Os discípulos, né, que andavam também com Jesus, né, eles eram os grandes pescadores, e Jesus falou para eles assim: olha, a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixes, mas pescadores de almas, de homens. Amém? Porque os planos de Deus eram muito maior do que aqueles discípulos pensavam e imaginavam. Entendeu? Então você vê que tudo na nossa vida, Deus tem um propósito, Deus tem um porquê. Amém? Porque às vezes a gente fala: mas por que eu, Senhor? Mas porque tinha tantas pessoas, até mesmo melhor do que eu, né? Porque a palavra vai dizer assim: olha, muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Chamados, são todos muitos chamados, né? Você vê uma classe de aula na faculdade, seja lá onde for, a pessoa fala: João presente, Maria presente, Fernando presente, você é presente. Aí quando fala: William, cadê? Poxa, não está aqui? Ele tinha que estar aqui. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. E nessa noite Deus escolheu cada um de nós para estarmos aqui ouvindo esta palavra também. Amém? Porque os planos de Deus para a nossa vida é muito maior do que você possa imaginar. Amém? Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 5. Vai comigo lá, por gentileza. Só você virar uma paginazinha aí, já está em Lucas. No capítulo 5, vai comigo lá, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 5. No verso 1 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que eram de Simão Pedro, disse-lhe que o afastasse mais um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pesca. Aí continua lendo comigo, por favor. Respondendo Simão, lhe disse: mestre, Rabi, havendo nós trabalhado toda a noite, nada nós apanhamos mais, porque manda eu lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique, ou seja, quase afundava os seus barcos. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem, um pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. Você vê que, como nós lemos Isaías 55:8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus planos não são os vossos planos. Então você vê que os discípulos estavam o quê? Pescando a noite inteira, apanharam nada. Não apanharam nada, mas agora Jesus vai falar assim: olha, volte para o mar alto e lance a rede. E diz a palavra que eles apanharam muitos peixes, não foi? Porque, ou seja, os planos de Deus, o projeto de Deus é muito maior para nossas vidas, viu? Mas basta nós o quê? Nós permanecer na obediência e firme com o Senhor. Aí sim os planos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Amém? Em Marcos capítulo 13, vai comigo aí por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, vai comigo lá, por favor. Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo de 31,
Olha o que ele vai dizer aqui, olha. Eu acabei de dizer aqui, mas eu quero que você leia. Eu falei aqui ainda há pouco mais à frente na administração, mas eu quero que você leia comigo aqui. Marcos capítulo 13, versículo 31. Quem achou, diga amém. Passarão, ou passará, os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não, o que, igreja? Não passará. Por quê? Ele diz lá em Números: eu velo com a minha palavra para se cumprir. Amém? Eu não sou filho do homem para que minta, nem sou filho do homem para que se arrependa. Porventura falarei eu e não cumprirei. Aí ele vai dizer para Jeremias: o que tu vê, meu filho? Está dizendo: olha, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele falou: então você veste bem, porque eu velo com a minha palavra para se cumprir. Aí você vai ler aqui em Marcos 13, 31, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Então o que nós lemos em Isaías 55, no versículo 8, ou seja, Deus também vai cumprir na minha e na sua vida, porque os planos de Deus, o projeto de Deus para a sua vida é muito maior do que você possa imaginar. Ainda que você já até fez seu projeto para 2019, mas os planos de Deus é bem maior, porque aquilo que os seus olhos não viu, o seu ouvido não ouviu e nem chegou ao seu coração, essas são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Glória a Deus. Eu não posso dessa palavra. Creia que Deus tem melhor para a sua vida. Ainda para o Senhor com alegria. Amém? Eu posso passar os céus e a terra, mas a tua palavra, a palavra de Deus, ela não passará. Eu quero que você vá comigo em Provérbios 19. Vai comigo lá, por favor. Em Provérbios, capítulo 19. Oh, glória. Provérbios 19. Vai comigo lá, por gentileza. Porque a palavra de Deus, ela é fiel, né? Porque ele diz que ainda que eu e você não permanecemos fiéis a Ele, mas todavia Ele permanece fiel conosco, viu? Então ainda que eu e você não sejamos fiel, mas Ele continua sendo fiel. Em Provérbios 19, quem achou, diga amém. Versículo de 21 diz assim, olha: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Nós fazemos propósito, fazemos planos, projetos para o ano de 2019, mas, ou seja, a resposta vem do Senhor. Está vendo aqui, ó? Muitos propósitos há no coração do homem. O homem, ele projeta muitos propósitos, muitos sonhos, né? Mas ele está dizendo, mas o conselho do Senhor que permanecerá. Eu estava fazendo um projeto, um plano, já para 2019. Falei, mas isso a Raquel vai vir, a bispa aqui vai pregar no culto das mulheres, vamos fazer em janeiro, ou não sei o quê. Eu estava já preparando já para o culto jovem também, já para poder chamar o Alex para cantar, e para poder a gente fazer o primeiro culto jovem. Então, ou seja, uma preparação, um projeto do homem, mas, ou seja, o que nós lemos aqui? O conselho do Senhor que permanece. Então, a vontade de Deus que para permanecer, porque lembra quando Jesus orou, Pai, todavia seja feito a tua vontade, né? Então, ou seja, tem que seja feita a vontade de Deus, não a minha. Amém? Aí em Salmos 1, vai comigo lá, por gentileza, em Salmos 1, vai comigo lá, em Salmos 1. Eu sei também que você conhece de cor salteada, mas vai comigo lá, por gentileza. Bem, quero que você leia comigo a palavra, Salmos 1, porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem? Salmos 1, né? Quando a pessoa anda na palavra, quando a pessoa obedece à voz de Deus, o que acontece? Tudo que ela vai fazer vai dar certo, vai prosperar, vai dar crescimento. Salmos 1 diz assim, ó, bem-aventurado é o varão que não anda segundo aos conselhos do ímpio. Porque não tem como você que é da luz, você que serve a Deus, você que serve ao Senhor, e tentar pedir conselho a pessoas no mundo lá fora. Não tem como, que a primeira coisa que ela vai falar para você, olha aí, deixa logo, faz isso, e você, eu tinha feito isso. Porque o ímpio, a pessoa só vai te botar palavras de derrota, palavras ao contrário, correto? Porque eles não têm Jesus no coração. Então, ou seja, você não tem que pegar conselho com o ímpio, com ninguém, mas sim, ou seja, com Deus, com a palavra, ele sim que é o teu conselheiro. Amém? E nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de
noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro da água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, em tudo quanto fizer o quê? Prosperará. Aí versículo 4 vai dizer, versículo 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Está vendo? Deus conhece os nossos caminhos, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus sonda cada coração. Então, aquilo antes de nós pedirmos qualquer coisa ao Senhor, qualquer projeto que